quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Uma grande alegria novamente voltarmos com a nossa segunda colocação nesse retiro, aprofundando essa temática da vida consagrada, aquilo que é parte da nossa vida, aquilo que é parte dos grandes tesouros da igreja, e vendo também como que brilha através desse testemunho da vida consagrada o testemunho do amor a Deus, o testemunho do amor à igreja. E agora nessa parte, nessa segunda colocação, nós vamos lançar um olhar sobre a virgindade consagrada presente nos autores espirituais, nos padres e nos doutores da igreja. Nesse segundo momento, então, nós apresentamos esse caminho pelo qual a vida consagrada foi fazendo na história, foi deixando na história também o seu lastro de fidelidade ao Senhor, de serviço ao Senhor, de consagração a um trabalho específico, ou seja, o dedicar-se inteiramente a Deus. Por isso, o mais importante no ser consagrado é naquilo que se faz, fazer com motivações que vêm do céu, com motivações que surgem do amor mesmo à pessoa de Jesus. E alguns padres da igreja, fizeram algumas afirmações também na tentativa de definir justamente o que significava a virgindade, a consagração, a castidade na vida daqueles que escolhiam esse meio, essa via de santificação. Santo Agostinho chega a afirmar que a virgindade é a continência pela qual a integridade da carne é votada, consagrada e conservada ao Criador mesmo dela e da alma. Diz que a integridade virginal e a abstenção de toda relação carnal por pia continência é um estado angélico. Santo Agostinho afirma isso no livro De Virginitatis, das Virgens, um livro que ele escreve justamente para orientar as virgens na sua humildade, no seu amor a Deus, a se entregarem sempre ao Senhor com essa simplicidade e essa pureza de coração, vencendo as tentações também do orgulho. Uma vez que uma virgindade é consagrada, não é só um ato, um esforço humano, mas é uma confiança na misericórdia, na graça, na presença do Espírito que age na pessoa.
São Cipriano, por sua vez, diz que a virgindade, cuja glória, por ser tanto mais sublime, merece tanto mais os nossos cuidados. Elas são a flor da igreja, a honra e o ornato da graça espiritual, a porção mais ilustre da grei de Cristo. Bem, nós citamos aqui já 2 padres da igreja, São Cipriano e Santo Agostinho, né, que dedicam uma grande parte das suas preocupações, da sua vida, dos seus escritos, né, a cuidar daquelas que se consagravam ao Senhor, daquelas que buscavam e escolhiam o Senhor como absoluto da sua vida. Então a gente, quando olha os escritos desses 2 padres da igreja, a gente vê o cuidado que tinham para ajudar com que essas mulheres, uma vez consagradas a Deus, avançassem, progredissem nessa entrega, nessa decisão que fizeram. A virgindade ou o celibato aparecem também através de pessoas que na história da humanidade escolheram viver de tal modo, mas por interesses filosóficos. Ou seja, a virgindade e a castidade foi vivida por algumas pessoas, mas não com interesses religiosos. Houve, determinados grupos de pessoas que viveram, a virgindade e a castidade, só que no nosso caso nós temos uma motivação, que é a pessoa de Jesus. Não há uma outra motivação de escolher seguir esse caminho. Por ser conhecida e valorizada nos ambientes pagãos, a virgindade foi apresentada por alguns padres como uma prova da dignidade e pureza do cristianismo. Podemos falar de uma beleza moral, o que encantava também os primeiros cristãos e fazia com que muitos se voltassem, se convertessem ao cristianismo, era a força com que o evangelho penetrava no coração das pessoas e gerava essa determinação de querer pertencer somente a Deus. A gente sabe que na história da igreja, por exemplo, alguns santos, a partir do momento em que eles conhecem a pessoa de Jesus, eles já percebiam que não poderiam viver mais a não ser totalmente entregues através de uma consagração ao mesmo Senhor. Eu me lembro, Charles de Foucault, que ele disse que quando se converteu à fé cristã, quando abraçou a fé cristã, ele percebeu que naquela decisão surgia a sua vocação, surgia o seu chamado. No Novo Testamento, o celibato foi proposto por Cristo como um dom e uma opção livre, que alguns fazem pelo reino dos céus. Como já citamos na primeira colocação, Mateus 19, também 1 Coríntios 7, onde apresenta o matrimônio e o celibato como 2 caminhos válidos para o cristão. Embora São Paulo preferisse o celibato. São Paulo, assim como São João, segundo a tradição, fizeram essa opção. Podemos então pensar que desde o século I houve alguns cristãos que viveram a virgindade como vocação. A partir do século II temos dados históricos sobre a presença de virgens consagradas ao Senhor nas comunidades cristãs. E assim do aparecimento da virgindade de homens e mulheres no cristianismo. A opção pelo celibato ou acolhimento do dom do celibato apareceu nas comunidades cristãs como uma vocação e um dom recebido do Pai. No princípio não significava desprezo pelo matrimônio, que a igreja sempre valorizou como sinal da união com a igreja, de Cristo com a igreja, mas era visto como um sinal dos bens definitivos. Os autores deste tempo louvavam a virgindade como consagração da pessoa a Cristo, a Deus.
Não as louvamos, diz Santo Agostinho, por serem virgens, mas porque são virgens consagradas a Deus com piedosa continência. Muito entre nós, homens e mulheres, chegaram à velhice célibes, com a esperança de um trato mais íntimo de Deus. Também um outro autor espiritual, Atenágoras. Então é interessante essas duas citações que nós ouvimos. Santo Agostinho falando que são virgens consagradas a Deus com piedosa continência, com uma continência que tem um sentido espiritual. Santo Agostinho também, nesse livro que ele escreve às virgens, ele coloca o perigo da virgem se tornar uma mulher orgulhosa, prepotente, soberba. Mas a melhor maneira de seguir a Cristo, a melhor maneira de seguir ao esposo é segui-lo na humildade, confiando que aquilo que recebeu vem de Deus. Conta sim com o querer humano, com a entrega humana, mas o dom da virgindade é justamente uma graça de Deus. Então, trazer essa graça com humildade é a melhor maneira de portar o tesouro que Deus coloca num coração consagrado. E também, Atenágoras diz que muitos dos cristãos, alguns cristãos chegaram, à velhice com a esperança de um trato mais íntimo com Deus. Esse desejo que muitos ao se consagrarem têm de viver um trato, uma amizade mais íntima, mais profunda com Deus também. A virgindade cristã, desde o princípio, teve, pois, o seu sentido cristológico. Os autores apresentam-na como entrega de amor ao serviço de Cristo. Começaram também a usar para as virgens consagradas um símbolo bíblico, que é o desposório do Senhor com o seu povo Israel. Assim também o desposório de Cristo com a sua igreja. Falar-se-ia nesta linha do desposório místico de Cristo com as almas, especialmente com as virgens. Seguindo este simbolismo, as virgens começaram a cobrir a sua cabeça com um véu, como as mulheres casadas. Daí vem o rito da imposição do véu, através de um rito solene, muito significativo. As virgens eram compreendidas como uma oferta, um sacrifício agradável a Deus. A virgindade assim era compreendida, como um sacrifício agradável a Deus. Oblação perfeita, diz Orígenes, também como imitação de Cristo. O Senhor, ao fazer-se homem, conservou a sua carne incorrupta em perpétua virgindade. Logo também nós, para nos tornarmos semelhante ao nosso Cristo Deus, procuremos, sobretudo, honrar a virgindade, diz Metódio de Olimpo, no século III. Esse desejo da configuração com Cristo é muito presente no coração, desde o início da igreja, no coração de muitos cristãos, o desejo de querer configurar-se com Cristo, ser mais parecido com Cristo, viver esse conselho justamente da virgindade, de uma castidade consagrada pelo reino dos céus, e perceber a fecundidade dessa entrega. É bonito ver que muitos homens e mulheres, desde o início da igreja, resplandeceram nessa beleza moral, em mostrar uma beleza daquilo que Deus realiza na interioridade humana. Paremos para pensar um momento. Você imagina o homem e a mulher sem Deus, sem a graça, mergulhado em vícios, mergulhados em pecados, vivendo uma corrupção,
vivendo na mentira, vivendo no engano. E Deus, através de Cristo, oferece ao ser humano a graça de um novo recomeço, a graça de morrer para os pecados, a graça de morrer para uma vida velha, a graça de poder ter novos recomeços, a graça de renascer através do batismo para uma vida nova e ser sustentados pelos meios, pelos auxílios que a igreja apresentava, a pregação da palavra de Deus, os sagrados mistérios, ou seja, possibilitar a esse homem e mulher que agora estão vivendo nessa nova família espiritual que é a igreja, dar a eles a alegria de viver uma vida nova, aonde agora o que brilha é o amor a Cristo, o que brilha é a decisão por Deus, e os seus combates é para permitir que Cristo seja vitorioso no seu coração e na sua mente. E assim esses homens e mulheres irradiavam um novo modelo de humanidade para o mundo, uma beleza moral para todo mundo. Então a virgindade consagrada, esse dom, né, do celibato tende a revelar isso, essa beleza que cada cristão é chamado a trazer dentro de si, a revelar que com Deus e em Deus é possível Cristo reinar em nós. Talvez o mundo diga: é impossível ser uma pessoa nova, é impossível seguir um outro caminho que não seja o da maioria, é impossível viver num mundo totalmente erotizado e não ter também uma cabeça erotizada. É impossível hoje conservar uma pureza, né, no olhar, no sentir, no viver, enquanto a gente olha para o testemunho de muitos e muitas, a gente pode dizer: não, é possível. Quando se quer, quando se decide, quando se entrega a graça de Deus, é sempre possível viver uma nova humanidade. É sempre possível viver uma beleza moral que nasce a partir de dentro de um coração que ama Deus. Começou assim então a falar-se da virgindade como incorrupção, introduzindo também um pensamento referente ao pensamento grego de que o exercício da sexualidade de alguma maneira manchava o corpo. Esta ideia na Idade Média levaria a considerar a virgindade como um estado de vida melhor do que a do matrimônio. Então sempre houve essa preocupação e depois também, né, entra-se um certo pensamento em que talvez na vida matrimonial não se poderia viver em absoluto a santidade. E depois, é claro, vai amadurecendo a compreensão do que é viver uma beleza moral, seja na vida consagrada, seja na vida matrimonial, do que é viver a continência, seja numa vida consagrada e seja numa vida matrimonial. Ou seja, muitas coisas vão sendo ali no caminhar da vida da igreja, no caminhar da vida consagrada, vão sendo purificadas. A virgindade como exercício ascético compreendia-se também como um dom. São Clemente Romano falava assim: o casto na sua carne não se jacte de ser casto, pois sabe que é outro quem lhe outorga o dom da continência. E o pseudo Clemente no século III afirma: se desejas tudo isso, ser virgem, vence o corpo, vence os prazeres da carne, vence o mundo no Espírito de Deus, vence a Satanás por meio de Jesus Cristo, que te robustecerá pela escuta das suas palavras e pela divina Eucaristia. Mostrando assim que a pureza, a virgindade, a castidade é dom de Deus. Um dom que implica exigentemente a nossa entrega, né, a nossa labuta, o nosso esforço interior, humano. Os autores sublinharam também
o sentido eclesial da virgindade, como testemunha do amor a Cristo e de esperança em Deus, para além dos bens desse mundo. E afirmaram a fecundidade eclesial da virgindade, assim como a maternidade esponsal das consagradas. Algo que o Papa Francisco sempre volta à temática quando fala as consagradas. Fala da importância de uma maternidade esponsal. Ser fecunda nessa maternidade, gerar vidas para Deus, ajudar a acompanhar vidas, que desejam crescer nesse trato com Deus. As virgens eram modelos de vida entregue a Cristo e ao Evangelho, e por essa razão eram cuidadas e louvadas pelos pastores da igreja. Em relação com a virgindade a partir do século III, apareceu também a vida eremítica e o monacato, com os quais começou a organizar-se a vida consagrada. A partir do século IV, quando o martírio se tornou menos frequente, e a opção pela virgindade, por sua vez, aumentou e adquiriu também mais valor na igreja. É interessante ver como que, após um grande período de mártires, de perseguição na igreja, como muitos cristãos foram perseguidos, e após uma certa calma que se estabelece, com alguns imperadores romanos. Por um outro lado, a teologia da vida consagrada vai dizer que ao cessar o martírio vermelho por um tempo, começa então um martírio branco, ou seja, pessoas que ofertam, fazem da sua vida um holocausto de amor a Deus, seja no recolhimento, seja vivendo no mosteiro, seja testemunhando esse amor através de uma consagração, da sua castidade, as virgens, ou seja, os diversos movimentos que vão acontecendo, seja dentro da vida cenobítica, uma vida que é vivida em comunidade debaixo de uma regra, assim como uma vida eremítica, onde alguns cristãos se recolhem num determinado lugar, ou num deserto, ou numa floresta, para viver ali a sua comunhão com Deus. Então começa já a aparecer uma diversidade de modos e maneiras de se consagrar a Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre como compreender hoje, nos nossos dias, a beleza justamente da virgindade. Mesmo como virtude a ser vivida, e as excelências da virgindade dentro daquilo que o Evangelho propõe, dentro daquilo que é o testemunho de tantos homens e mulheres, uma multidão aí de pessoas que escolheram esse caminho e que, é claro, antes de tomarem a decisão e de escolherem, já sentiam o apelo de Deus atraindo a cada uma delas para dar esse sim total a Ele. E nós gostaríamos então de comentar agora, entrar agora em algumas das discussões que surgiram, principalmente na Idade Média, que foi uma idade onde começaram a se questionar a respeito justamente do que a virgindade, quais seriam os aspectos aonde a virgindade se colocaria como aquela que teria a precedência sobre o matrimônio. Retomando São Paulo, mas dentro de um novo contexto ali do século XIII, do século XII, das discussões que vinham surgindo, qual era o lugar da virgindade, como ela poderia ser também um caminho excelente, um caminho preferido, e se ela seria uma das maiores virtudes que um cristão abraçaria. E aí Santo Tomás de Aquino vai estabelecer então um questionamento, lá na questão 152, aonde ele vai se perguntar
se a virgindade é a maior de todas as virtudes, se a virgindade é mais excelente do que o matrimônio? Então a gente vai ver que no caminho da igreja sempre houve uma necessidade de esclarecer a grandeza, a beleza e principalmente o lugar da virgindade consagrada na igreja. E ele já começa citando Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, quando cita justamente que o que a comida é para a vida do homem é a união do sexo para a vida do gênero humano. É o primeiro passo que Santo Tomás faz. É de mostrar o lugar também da beleza da vida matrimonial. Então, para nós consagrados hoje, para aqueles que assumem uma consagração, devemos sempre fugir dessa tentação de ficarmos buscando de maneira até um pouco quase que obsessiva, uma comparação. O que é maior, o que é menor? O que é melhor, o que é pior? Então, ter esse cuidado. Santo Tomás vai nos ajudando nisso. Então, ele diz, citando Santo Agostinho, o que é a comida para a vida do homem é a união dos sexos para a vida do gênero humano, ou seja, sem ela é impossível viver, sem ela é impossível o gênero humano continuar a se reproduzir. Então, a defesa do dom da virgindade, de Santo Tomás, fazendo as suas conclusões, como o demonstra Jerônimo, erro foi de Joviano ensinar que a virgindade não deve ser preferida ao matrimônio. E esse erro é principalmente eliminado tanto pelo exemplo de Cristo, que escolheu mãe virgem e conservou ele próprio a virgindade, como pela doutrina do apóstolo, que aconselhou a virgindade como um bem melhor, e ainda pela razão, quer porque o bem divino é superior ao humano, quer porque o bem da vida contemplativa é superior ao da ativa. Ora, a virgindade se ordena ao bem da alma, segundo a vida contemplativa, que consiste em estarmos cuidadosos das causas que são de Deus. Ao passo que o casamento se ordena ao bem do corpo, que é a multiplicação corporal do gênero humano, e pertence à vida ativa. Porque o homem e a mulher, vivendo em matrimônio, hão de necessariamente cuidar das coisas que são do mundo, como está claro no apóstolo, por onde indubitavelmente a virgindade é preferível à continência conjugal. Então aqui Santo Tomás segue essa mesma linha de raciocínio. Então, por que a virgindade tem esse apreço? Porque Cristo escolheu, porque também a Virgem Maria viveu também a virgindade, assim como também na vida contemplativa, a dedicação às coisas do Senhor tem essa precedência. Porque pensava São Gregório Magno, uma das afirmações dele, por isso que ele fazia essa comparação, que onde dava um acento maior à vida contemplativa, porque na vida contemplativa já se busca direto o Senhor, estar com o Senhor, crescer na íntima união com o Senhor, enquanto na vida ativa é uma busca, mas não direta, é uma busca de outros elementos que vão preparando a pessoa e de certo modo vão demonstrando através da pessoa esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, mas não é como a vida contemplativa, um já estar, um já servir, um já se dedicar. Então, eram duas maneiras de ver, a vida contemplativa e a vida ativa, apesar que depois também Santo Tomás vai dizer que a vida mista é a vida por excelência, é aquela que Jesus viveu. Ou seja, Jesus viveu a vida ativa e viveu a vida contemplativa. Jesus viveu essas duas dimensões em perfeita comunhão em si mesmo. O dedicar-se totalmente a Deus e o dedicar-se, o entregar-se totalmente para a santificação e salvação dos homens. Embora
Continua Santo Tomás: a virgindade seja melhor que a continência conjugal, pode, contudo, o casado ser melhor que o virgem por duas razões. E aí ele faz uma observação. Em dois momentos o casado pode, no caso, ser melhor através do seu testemunho. Primeiro, relativamente à castidade mesma. Isto é, se o casado tiver o ânimo mais disposto a guardar a virgindade. Ou seja, se ele realmente vive, né, a pureza, mesmo no seu matrimônio, se ele busca viver castamente o seu matrimônio, enquanto um que busca viver a vida religiosa ou a vida consagrada não vive, aquele que é casado está melhor vivendo a pureza, melhor vivendo a castidade, melhor vivendo alguns aspectos em que talvez por algum tempo ele se dedique a Deus, sirva a Deus de determinado modo. Então é um primeiro caso. E o segundo caso é justamente como diz Santo Agostinho, porque talvez o que não é virgem tenha uma virtude mais excelente, donde o dizer de Agostinho, como se sabe, a virgem, embora cuidadosa das coisas de Deus, que está madura para o martírio, e se não tem alguma fraqueza da alma, que dele o afaste. Ou seja, é o testemunho radical de Cristo. Às vezes um leigo pode estar, né, alguém que é casado, alguém que assumiu esse compromisso de viver a vida matrimonial, pode estar mais disposto a um testemunho martirial que um consagrado. E Santo Tomás, citando Santo Agostinho, então vai dizer que aqui está a beleza, a abertura ao dar a vida por Cristo, a abertura a olhar para Cristo como o grande mártir, aquele que deu a vida pelo Pai, por nós, para a salvação da humanidade. E quando alguém busca acolher esse dom do martírio, como diziam os padres da igreja, é o maior de todos os dons, estar disposto a morrer por Cristo, a sacrificar a sua vida por Cristo, essa disposição, essa abertura de coração, essa entrega que há nessa pessoa, é maior do que a própria virgindade, a própria escolha pela virgindade. Por isso os mártires sempre vão estar num lugar de destaque na igreja, porque eles se configuram diretamente à pessoa de Jesus. E uma outra pergunta que surge é se a virgindade é a maior de todas as virtudes. E o mesmo Santo Tomás vai comentar: de dois modos pode uma coisa ser dita excelentíssima. Primeiro, genericamente, e assim a virgindade é excelentíssima, isto é, no gênero da castidade, pois sobrepuja a castidade da viuvez e a conjugal. E como se atribui antonomasticamente a beleza à castidade, por consequente se há de atribuir à virgindade uma beleza excelentíssima. Por isso Ambrósio diz: quem pode encontrar maior beleza que a da virgem amada pelo rei, aprovada pelo juiz, dedicada ao Senhor, consagrada a Deus? De outro modo, podemos considerar o que é excelentíssimo em absoluto. E então a virgindade não é a excelentíssima das virtudes, pois sempre o fim é mais excelente do que os meios. E quanto mais eficazmente um meio se ordena ao fim, tanto melhor é. Ora, o fim que torna louvável a virgindade é o estar com Deus, o vacar com Deus, né? Ou seja, o dedicar-se a Deus. Como dissemos, por onde as próprias virtudes teologais e ainda a da religião, cujo ato é a ocupação mesma com as coisas divinas, são preferíveis à virgindade. Então aqui Santo Tomás deixa claro que as virtudes teologais,
a fé, a esperança e o amor são virtudes mais excelentes do que a virgindade. É claro, seria uma contradição, mas pode haver essa contradição, que uma pessoa que talvez escolha viver uma vida consagrada, uma virgindade consagrada, não se empenhe para ser uma pessoa de fé. Não se empenhe para ser uma pessoa casta. Não se empenhe para ser uma pessoa de esperança. Não se empenhe para ser uma pessoa que realmente viva com intensidade a virtude do amor. Então, por isso, para Santo Tomás é importante essas virtudes teologais, porque é onde Deus se manifesta. Através das virtudes teologais, Deus se manifesta no ser humano. E o ser humano abre espaço para que Deus se faça presente em si, e se fazendo presente em si, se faça presente no mundo também. Quando a igreja sempre pensa em reconhecer as virtudes heróicas de um santo, ou de um beato, de alguém que está fazendo esse caminho para ser canonizado, beatificado, ou reconhecido como servo de Deus, é como ele viveu a virtude da esperança, a virtude da fé e a virtude do amor. Como essa pessoa viveu isso na sua história? Como ela viveu isso na sua vida? Ok que tenha escolhido, né, esse estado de vida celibatário ou matrimonial, ou mesmo alguém que, sendo solteiro, mas viveu com entrega, com responsabilidade, a sua afetividade, a sua sexualidade. Mas a igreja faz a pergunta, tudo bem, ele viveu isso, ele escolheu isso, ele esteve nesse estado de vida, agora como viveu essa pessoa? Essas três coisas que dizia São Paulo, que são as três virtudes teologais: fé, esperança e amor, e dentre elas a maior, que é o amor. Então aqui vai Santo Tomás colocando justamente os pingos nos is, né? Mostrando que a virgindade consagrada tem o seu lugar, mas as virtudes teologais estão acima. E ainda a virtude da religião, semelhantemente também mais ardorosamente operam para se unirem a Deus os mártires, que para tal desprezam a própria vida, e os que vivendo no mosteiro desprezam a vontade própria e tudo quanto podem possuir, do que os virgens que para o mesmo fim se privam dos prazeres venéreos. Logo, a virgindade não é, absolutamente falando, a maior de todas as virtudes. E aí Tomás traz então um exemplo, né, daqueles que vivem debaixo de uma regra, daqueles que vão vivendo esse desprendimento do coração, né, que podem trazer uma virtude maior do que o da virgindade consagrada. Porque, claro, quando a gente fala de uma virgindade consagrada, pode ser vivida essa virgindade também dentro do mosteiro, dentro de um convento, ou mesmo no mundo. Quantas mulheres hoje se consagram a sua virgindade a Deus, vivendo no mundo, vivendo castamente, vivendo piedosamente a sua vida no mundo, que são coisas diferentes, né? Mas vivenciam esse dom de Deus. Santo Tomás, então, seguindo o pensamento de Santo Agostinho, afirma que a virgindade é a resolução de nos conservarmos perpetuamente incorruptos, a carne corruptível, tendo o propósito mesmo de perpetuamente nos abstermos desse prazer, mantém uma relação formal e completiva com a virgindade. Ele distingue entre a integridade da carne, a matéria da castidade e a integridade da mente. A forma de modo que esta procede àquela. Ninguém usa desonestamente, diz Santo Agostinho, do corpo,
sem antes ter no espírito concebido a perversidade. Assim, ninguém conserva a honestidade no corpo sem antes ter implantado no espírito a castidade. Então, Santo Agostinho, ele nos ajuda a compreender que aquilo que se dá dentro de nós é importantíssimo para que a gente viva e testemunhe aquilo que acontece dentro de nós, fora de nós, melhor dizendo. Ou seja, as nossas ações, o modo como agimos, o modo como nos comportamos, as nossas atitudes, às vezes são reflexo das decisões fundamentais, importantes e vitais que tomamos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Não adianta alguém querer ser casto se ele não alimenta dentro de si meios, caminhos, atitudes, decisões, escolhas que o ajudarão a viver a castidade no seu exterior. Assim como alguém que quer viver também esse dom, se ele não lutar, não se empenhar para se abrir à ação do Espírito no seu coração, o Espírito não pode fazer algo de fora para dentro nessa mesma pessoa. Porque o lugar onde o Espírito trabalha, a graça de Deus trabalha, é na natureza humana. A nossa natureza humana, o nosso corpo é o eixo aonde a graça, onde Deus trabalha para salvar-nos, para santificar-nos. Quando vamos ao pensamento de um outro doutor, de São Boaventura, vemos que esse doutor seráfico descreve o conselho evangélico da castidade como sanctimonia virginalis, quer dizer, uma virgindade determinada. E ele vai definir assim, ele vai dizer que a castidade em sentido amplo comporta 3 diferentes modalidades. A primeira é aquela própria dos casados, chamada de pudícia ou continência conjugalis, o pudor e a continência entre os casais. A segunda é aquela que é consagrada pelos viúvos por um voto que é a continência vidualis, a continência de vida, uma vida continente. E a terceira refere-se à castidade enquanto virgindade consagrada a Deus, que é a sanctimonia virginalis, uma virgindade determinada. Cada uma dessas formas de castidade, por sua vez, não indica apenas um modo diferente da sua manifestação, mas um diferente grau de perfeição, um diferente grau de busca de perfeição. Então, cada um dentro do seu estado de vida, da sua condição, buscando viver aquela pureza, buscando viver a sua entrega, buscando viver a fidelidade ao Evangelho. Estas afirmações do doutor Angélico nos ajudam a sermos mais sóbrios, quando achamos que a resposta à nossa vocação é apenas uma questão de comparação e não um chamado do Espírito de Deus. Não basta apenas uma ameaça, ou uma observação, uma correção, ou mesmo uma ameaça de excomunhão para nos fazer ver a beleza do caminho ou do estado que livremente vamos escolher. Isto verificamos ainda em muitos ambientes na vida consagrada. Quando se afirma, citando o Concílio de Trento, de modo mais específico, Deisig 98, número 98, quando afirma, citando o Concílio de Trento, se alguém disser que o estado conjugal deve ser preferido ao estado da virgindade ou do celibato,
e que não é melhor e mais feliz permanecer na virgindade ou no celibato do que unir-se em matrimônio, seja anatemizado. Então, era um modo como se colocava as coisas, né? Nesse modo de comparação, uma coisa maior do que a outra. Então, dizer, né, que o matrimônio é maior do que a virgindade, afirmava o concílio, que seja anatemizado. Porém, é necessário compreender o que está se dando nesse tempo do Concílio de Trento. O que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo no mundo. Hoje somos chamados a ir além de afirmações verdadeiras, mas ainda insuficientes. Afirmações que podem surgir como uma contra-reação a movimentos históricos que vão contra a doutrina da igreja e que devem ser esclarecidas as circunstâncias de tais fatos que desencadearam tais situações que levou a igreja a defender o patrimônio da fé e dos costumes naquele momento. Basta olharmos para o surgimento do cristianismo, ou melhor, o surgimento do protestantismo. Quando surge o protestantismo no século XVI, já havia alguns movimentos anteriores, de tentativa de reforma, entre aspas, da igreja, porque sabemos que os verdadeiros reformadores da igreja são os santos, são aqueles que, através da sua entrega a Deus, do seu testemunho de vida, do seu testemunho de uma vida evangélica, renovam a igreja. Então, esses são os verdadeiros reformadores. Mas, por um outro lado, com toda a avalanche dos movimentos protestantes que começam a se desencadear com Lutero e outros que vão surgindo, João Hus, Calvino, então a igreja tem que afirmar novamente o valor da virgindade, da castidade, da escolha pelo reino dos céus, mas ao mesmo tempo tendo diante de si a pressão que todo esse movimento protestante faz para tentar desmerecer a vida casta, a vida virgem, a vida célibe pelo reino de Deus. Então, essa afirmação do Concílio de Trento está dentro de um contexto muito específico. Mas a verdade a respeito do que cremos somente cresce com o amor com que vivemos o que cremos. Repito novamente, mas a verdade a respeito do que cremos somente cresce com o amor com que vivemos o que cremos. Então, é o nosso amor a Cristo, é a nossa entrega a Cristo, que faz com que a beleza, justamente de um testemunho de uma vida consagrada, cresça na igreja e seja reconhecida no seu valor. Neste sentido, penso que Santa Teresa de Jesus oferece uma resposta maior às situações que abalam a igreja no século XVI. E, por conseguinte, a vida consagrada, quando ela mesma vai afirmar a respeito da sua decisão de reformar o Carmelo, ou de iniciar um novo modo de viver a espiritualidade carmelitana com um estilo próprio seu, o estilo do carisma teresiano. Ela vai dizer: decidi-me então a fazer o pouco que posso, seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição e ver que estas poucas irmãs que aqui estão fizessem o mesmo. Depositei a minha confiança na grande bondade do Senhor, que nunca deixa de ajudar a quem se determina por Ele a abandonar tudo. Livro Caminho de Perfeição, capítulo 1, parágrafo 2. Então, esse é o caminho da santa.
É o caminho da decisão, da determinação. É o caminho do evangelho, viver os conselhos evangelhos com toda a perfeição possível, buscando essa máxima união com Deus, e ajudar outras para que fizessem a mesma coisa. Ou seja, influenciar positivamente a partir do evangelho, a partir da coerência, a partir do testemunho de vida, uma autêntica mudança. Queridos, o que muda a nossa vida como consagrados não é somente documentos que podem chegar até nós, que são importantes, que têm o seu valor, mas o que muda a nossa vida é nos abrirmos para aquilo que deve ser o centro de cada documento, de cada proposta que a igreja nos oferece, que é o evangelho, que é a vida com Deus, que é abraçar realmente no nosso testemunho o modo de ser, o estilo de Jesus, o estilo de vida que Jesus abraçou. É a partir daí, dessa configuração, dessa aproximação, desse crescimento da intimidade com o Senhor, que as coisas podem começar a ter um rosto diferente. Santa Teresa compreende então que o estado de vida consagrado não é um enquadramento ou um pedestal de destaque na igreja, mas como um caminho de perfeição, ou seja, um caminho aonde o Espírito vai dinamizando cada passo do consagrado e potencializando o seu testemunho, onde é possível sempre crescer em santidade, amor a Deus e amor aos irmãos. Então esse é o caminho que novamente Santa Teresa nos ajuda a percorrer. E sinto Santa Teresa porque a própria igreja reconhece nela e no seu testemunho um lugar seguro de reforma, de renovação, principalmente para a vida consagrada na igreja. Porque ela pensa em reformar e pensa em renovar, mas antes de reformar aquilo que está fora dela, antes de reformar aquilo que está na igreja, antes de reformar aquilo que não está tão bem também no mundo, ela pensa em reformar aquilo que está dentro dela, em permitir que Deus renove o seu próprio coração. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude também na nossa vida, também com o nosso testemunho, encontrar qual é o lugar da nossa consagração. Nós não somos nem maiores e não somos nem melhores, mas nós temos um carisma, nós temos um dom de servir, de testemunhar, de sinalizar o reino de Deus. E isso é o mais importante. Não termos esse sentimento de maioridade e nem de inferioridade, mas reconhecermos em Deus e a partir de Deus o nosso lugar no mundo. Amém. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que seja